Era uma vez uma cabra velha, ela tinha 7 filhos, ela os amava tanto quanto apenas uma mãe pode amar seus filhos. Ela iria para a floresta, trazer ervas e galhos para o almoço. Ela chamou todos os seus filhos e os alertou para ter medo do lobo malvado. Ele muitas vezes finge, mas você pode reconhecê-lo imediatamente por sua voz rude e patas pretas. As crianças entenderam tudo e garantiram à mãe que tomariam muito cuidado. A velha cabra partiu calmamente. Pouco tempo se passou. De repente, alguém bateu na porta e gritou com uma voz rude que as crianças deveriam abri-la imediatamente, mas as crianças da voz áspera perceberam que era um lobo. Eles responderam que não era a voz da mãe, a voz dela era gentil e fina, e essa voz era muito grosseira, o que significa que era um lobo. Então o lobo foi até o comerciante e comprou um grande pedaço de giz. Ele comeu e sua voz ficou fraca. Ele voltou, bateu na porta e em voz baixa pediu às crianças que abrissem. O lobo colocou a pata na janela e esperou, e as crianças a viram, e responderam que as patas da mãe não eram pretas, mas brancas, o que significa que era um lobo. Então o lobo correu para a padaria e pediu para lhe dar um pouco de massa. O lobo ungiu sua pata com a massa. O vilão se aproximou da porta pela terceira vez, colocou a pata branca na janela e bateu. Eles viram nas crianças que a pata era branca, e pensaram que era a mãe deles. Eles abriram a porta, mas havia um lobo na frente deles. Eles ficaram com medo e começaram a se espalhar em todas as direções. Uma criança pulou debaixo da mesa, outra na cama, a terceira no fogão, a quarta na cozinha, a quinta no armário, a sexta embaixo da pia e a sétima se escondeu no relógio de pêndulo. Mas o lobo encontrou todos eles, abriu suas mandíbulas e engoliu um por um. Só uma coisa que ele não encontrou: o mais jovem, que se escondeu no relógio. Depois de se fartar, o lobo foi embora. Ele se esticou em um prado verde sob uma árvore e adormeceu. Logo uma velha cabra voltou da floresta para casa. Oh, o que ela viu lá! A porta estava escancarada. A mesa, as cadeiras, os bancos foram derrubados, a pia quebrada, travesseiros e cobertores jogados da cama. Ela começou a procurar seus filhos, mas não os encontrou em lugar nenhum. Chamei-os pelo nome, mas ninguém respondeu. Ela foi até o relógio e, em resposta, ouviu-se uma voz fina da criança mais nova. Ela o tirou de lá, e ele disse que um lobo veio e comeu todos. Como a cabra chorava por seus pobres filhos, finalmente ela saiu de casa, e a cabra mais nova correu atrás dela. Ela veio para a campina. Viu, um lobo estava deitado perto da árvore e roncava tanto que os galhos tremiam. Ela olhou para ele de todos os lados e viu que em sua barriga inchada algo se movia e se debatia. Ela imaginou que fossem seus filhos e ficou muito feliz por eles ainda estarem vivos. Ela disse ao garoto para correr para casa o mais rápido possível e trazer uma tesoura, uma agulha e linha. Então a cabra cortou a barriga do lobo com uma tesoura, e daí um cabrito tirou sua cabeça. E então os outros pularam, todos os 6, e nada de ruim aconteceu com eles. Que alegria foi! Eles começaram a abraçar a mãe, pular e dançar. Então o velho bode disse que seria bom dar uma lição ao lobo enquanto ele ainda estava dormindo. Eles puxaram pedras e as enfiaram na barriga do lobo. Um velho bode costurou a barriga, mas ele não percebeu nada, nem se mexeu. O lobo dormiu, pôs-se de pé e sentiu tanta sede na barriga que decidiu beber a água do poço. Ele mal se aproximou do poço, curvou-se sobre a água e pedras pesadas o puxaram para o fundo do poço. 7 crianças viram isso e começaram a dançar de alegria com a mãe. Foi assim que eles ensinaram uma lição ao lobo mau. Era uma vez um lenhador com 2 filhos e a madrasta deles. O nome do menino era Hansel e o nome da menina era Gretel. Eles viviam tão mal que às vezes nem havia o que comer. E então, uma noite, ele se deitou na cama, pensando em como alimentar mais as crianças.
Sua esposa o aconselhou a ter filhos na floresta, acender uma fogueira, dar um pedaço de pão a cada um e deixá-los lá, nem os 4 morrem de fome. Mas o lenhador não concordou. E até então, sua esposa o convenceu de que ele finalmente concordou. E os filhos, por causa da fome, também não conseguiam dormir e ouviam tudo que a madrasta dizia ao pai. E quando os pais adormeceram, Hansel secretamente saiu correndo de casa. A lua brilhava forte e as pedras brancas brilhavam como moedas. Hansel meteu no bolso tantos deles quanto podia caber. Então ele voltou para casa e as crianças foram para a cama. De manhã, a madrasta veio até as crianças, deu a cada uma delas um pedaço de pão e foram todas juntas para a floresta. No caminho, Hansel jogou pedras brancas uma por uma. Quando eles chegaram à clareira, meu pai começou a acender uma fogueira. Ele ordenou que as crianças se sentassem perto do fogo e se certificassem de que não apagasse, enquanto eles e a madrasta iam buscar mais lenha. Eles sentaram, cansados e adormeceram. Quando as crianças acordaram, era uma noite escura para todos. E passado um mês inteiro no céu, Hansel pegou a irmã pela mão e foi, procurando o caminho junto aos seixos, que brilhavam como moedas novas, e mostrou-lhes o caminho. Eles caminharam a noite toda e, ao amanhecer, chegaram à casa do pai. Algum tempo passou. E as crianças ouviram novamente como a madrasta uma noite começou a implorar a seu pai para se livrar das crianças. Ele recusou, mas sua esposa não quis ouvi-lo. Ela praguejou e expressou todo tipo de censura a ele. Quando os pais adormeceram, João, como da última vez, quis recolher pedras, mas a madrasta trancou a porta e o menino não conseguiu sair de casa. No início da manhã, as crianças receberam um pedaço de pão cada, menos ainda do que da vez anterior. No caminho para a floresta, Hansel desfiou sua arma no bolso e jogou as migalhas no chão. A madrasta os levou ainda mais para dentro da floresta. Novamente uma grande fogueira foi acesa, e o pai ordenou aos filhos que vigiassem o fogo enquanto eles e a madrasta cortavam mais lenha. Quando chegou a hora do almoço, Gretel dividiu seu pedaço de pão com Hansel. E eles adormeceram. Acordamos quando a noite escura caiu. E então um mês se passou e eles se juntaram em seu caminho, mas não conseguiram encontrar uma única migalha, porque milhares de pássaros voando na floresta muito comiam essas migalhas. Então as crianças caminharam por muito tempo, mas não conseguiam sair da floresta. De repente, a estrada os levou à cabana. Aproximando-se, as crianças viram que a casa era toda construída com pão e biscoitos e as janelas eram de açúcar puro. Hansel estendeu a mão e quebrou um pedaço do telhado, enquanto Gretel foi até a janela e começou a roê-la. E então a porta da cabana se abriu de par em par e a velha saiu, apoiada em uma muleta. Hansel e Gretel ficaram com tanto medo que até deixaram cair seus petiscos de suas mãos. E a velha foi gentil e os convidou para a sua cabana. Já havia comida farta na mesa, leite, biscoitos, maçãs e nozes. Depois do jantar, a velha fez 2 camas limpas para as crianças, e João e sua irmã pensaram que estavam no céu. Mas a velha só fingia ser afetuosa, mas na verdade era uma bruxa malvada, que construiu sua cabana de pão com esse propósito para atrair crianças. Cedo pela manhã, enquanto as crianças dormiam, ela pegou Hansel e o colocou em uma pequena gaiola. E ela ordenou que sua irmã fizesse tudo o que a bruxa malvada exigia dela. A velha decidiu engordar o menino para comê-lo depois. Então Gretel começou a preparar a comida mais deliciosa para João, e ela própria não conseguiu nada além de sobras. Algum tempo se passou e o menino não engordou. Então a velha não quis esperar mais e decidiu cozinhar e comer Hansel. Ela ordenou que Gretel acendesse o fogão e colocasse água. Quando o fogão esquentou, a velha mandou que ela subisse no fogão e ver se estava quente o suficiente. Então ela queria empurrar a garota para o fogo e assá-la. Mas Gretel sabia o que se passava em sua mente. Ela disse que não sabia como entrar e pediu à bruxa que se apresentasse. A velha ficou com raiva e subiu no forno. Então Gretel a empurrou e fechou a veneziana atrás da bruxa. Nossa, como a velha gritou terrivelmente! Gretel, entretanto, correu para Hansel e abriu a gaiola. Tendo libertado o irmão, foram para a sala da bruxa, onde havia caixas de pérolas e pedras preciosas em todos os cantos, encheram os bolsos com elas e voltaram para casa.
Por vários dias, as crianças procuraram o caminho de volta. A floresta parecia cada vez mais familiar, e, por fim, eles viram a casa do pai à distância. Como ele ficou feliz em ver seus filhos vivos! João e Maria despejaram no chão todas as pérolas e pedras preciosas que haviam tirado da bruxa. Não havia necessidade de pensar em comida. E eles começaram a viver e se alegrar. E o pai expulsou a madrasta malvada de casa.